Olá, crianças, bom dia! Vamos para mais uma aula, hoje de matemática. Vamos continuar com o nosso material, o EMAI. Na aula passada, nós paramos na atividade 22.1, que foi o início da sequência 22, né? Nós vimos a atividade número 1, que foi bem extensa, né? E então, vamos hoje para 22.2, ainda falando sobre os animais do zoológico, tá bom? Então, vamos lá. E hoje eu quero também trabalhar com vocês a 22.3, certo? Então, vamos lá, não vamos perder tempo. Anotem no livro de vocês, né? A aula 10 de dezembro, que é o dia de hoje, página 42. Então, dando sequência. Dona Amália propôs 4 desafios a seus alunos. Resolva você também do jeito que souber. Então, vamos lá. Número 1. Quanto tempo vive um corvo a mais que um gato? Em média? Então, olha, esse em média, a gente já sabe que é um tempo aproximado, tá? Então, a gente não precisa se prender a essa palavra em média, quer dizer que é um tempo aproximado. Olha, aqui tem a pegadinha, o a mais. Lembram-se? Não é para a gente juntar o tempo de vida do gato com o corvo, tá? É uma comparação. Então, são duas palavras, a mais. Então, a ideia é comparação e não a adição, para a gente juntar, tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente tem que voltar lá na página 40 da tabela e vamos procurar o corvo e o gato, certo? Ó, o corvo já achei aqui. O corvo tem 69 anos de tempo de vida e o gato... Aonde está o gato? O gato aqui. O gato tem 13 anos, né? Então, o corvo tem mais, certo? 69 e o gato 13. Então, quanto tempo vive o corvo, né? A mais que um gato. Então, quanto tempo de vida o corvo passa na frente do gato? Lembram-se, né? Então, nós temos aqui duas maneiras de resolver. Nós podemos contar do 13 até chegar no 69, né? Que é um caminho que vai demandar tempo, né? Vai dar mais trabalho, porque a contagem não vai ser pouca, é do 13 até o 69. E tem um caminho mais curto, que é o qual? O da subtração, tá? Quando a gente tem essa ideia de comparação, né, do a mais, então a gente usa a subtração para resolver. Então, 69, idade do corvo, certo? Tempo de vida. Aí eu vou tirar o tempo de vida do gato, ó. Estou fazendo o algoritmo, certo? A continha, como vocês dizem, né? A convencional, que tem o valor posicional. Cada número tem o seu valor de acordo com a posição que ocupa. Então, aqui são as unidades e as dezenas. Pronto, passei lá o tracinho, vamos tirar. Sempre a gente vê a subtração de cima para baixo, né? Então, 9 tira 3. Você tem 9, você tira 3. 1, 2, 3. Olha lá, ó, 6. Ou posso contar também do 3 para chegar no 9, tá? 6 menos 1. 6 menos 1, 5. Então, quanto tempo vive um corvo a mais que um gato? Então, o corvo vive 56 anos a mais, né? Então, ó, 56 anos a mais, ou seja, ele passa todo esse tempo aqui na frente do gato, né? 56 anos a mais. 2. Quanto tempo... Aqui, né? Agora vamos para o 2. Quanto tempo vive um esquilo a menos que uma coruja, em média?
Então, vamos achar lá o esquilo e a coruja. Também a ideia de comparação. Vamos lá. Esquilo, onde está o esquilo? Aqui, já achei o esquilo. O esquilo vive 11 anos, em média. O esquilo e a coruja. E a coruja, ó. A coruja, 24. Então, olha a pergunta. Quanto tempo um esquilo vive a menos, né, que a coruja? Então, nós temos o tempo da coruja. E quanto tempo ele vive menos que a coruja? Então, aqui já tem um indicativo de que é o quê? É a subtração que nós vamos usar. Então, nós temos o tempo do esquilo e da coruja. A coruja é 24? É, 24. Ah lá. E o esquilo, 11. Novamente, estou fazendo a continha, ó. Certo? Então, do tempo da coruja, eu tiro o tempo de vida do esquilo, tá? E aquilo que vai ter como resultado aqui é o tempo de vida que ele vive menos que a coruja, tá? Então, vamos lá, ó. Unidade, dezena. 1 para chegar no 4, 3. 1 para chegar no 2, 1 ou 2 menos 1, 1, 4 menos 1, 3, né? Então, qual é o tempo de vida que o esquilo vive menos que a coruja? 13 anos. Ele tem menos isso aqui, certo? E tem menos 13 anos de vida que a coruja. Bom, agora vamos para o número 3. Quem vive mais? O gorila ou o chimpanzé? Então, nós temos que olhar lá. Gorila, ó, gorila 20. E o chimpanzé? 20 também. Então, um vive a mais que o outro? Não, eles têm tempo de vida igual, né? Então, um vive a mais que o outro? Não. Eles têm... Deixa eu colocar aqui, ó. Isso, eles têm tempo de vida igual. Pronto. Qual a diferença entre o tempo médio de vida de um elefante africano e um hipopótamo? Então, vamos achar o elefante africano. Aqui só tem elefante, né? O elefante, 60 e o hipopótamo, 40. Então, um é 60, o outro é 40. Então, está dizendo qual é o tempo médio de vida de um elefante, a diferença, né? Entre o elefante e o hipopótamo. Então, crianças, toda vez que nós ouvirmos a palavra diferença, o que nós vamos pensar para resolver? Que operação a gente usa para resolver? Vamos pensar o seguinte, ó, que um animal tenha 5 anos de vida. Não sei, um animal tenha 5 anos de vida. Então, eu vou representar por risquinhos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o animal A. E o animal B, ele tem 3 anos de vida. Também não sei qual é. 1, 2, 3, tá? Então, animal A, animal B. Eu quero saber a diferença do tempo de vida deste animal A e entre o animal B, tá? Para o animal B. Então, é a diferença, não é? Então, vamos ver. Se eu tampar esses dois aqui, eles estão iguais, não estão? Eles estão iguais. Agora, se eu tiro aqui, não é isso que faz a diferença entre eles? É. Então, são esses 2 anos de vida aqui que faz a diferença entre eles. Porque se eu tampo, eles ficam iguais, não ficam? Agora, se eu tiro, isso que faz a diferença, certo? Muito bem.
Agora, vamos lá, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Do 5, ó, 5. Do 5 aqui, eu vou tirar esses 3, ó. Vou tirar esses 3. Então, vamos lá. Tenho 5, vou tirar esses 3. Então, tô tirando, ó. Então, vou tirar, ó, 1, tá? 2, 3. Ó, 5 menos 3. Tirei. Do 5, eu tirei essa quantidade aqui, ó. Estão vendo? Eu tirei. Quanto que sobrou? 2. Tá? Então, eu tô fazendo isso aqui para vocês entenderem que a operação adequada para nós resolvermos essa ideia, né, de querer saber a diferença é a subtração. Porque vocês viram aqui, né? Eu tampei lá e vocês viram que eles ficaram iguais. Aí eu tirei, né, o dedo, é isso que faz com que eles fiquem diferentes. São esses dois, né? Então, se eu pegar do maior, né, lá, os 5 anos, e dele eu tiro o menor, ó, tirei, ó, 1, 2, 3, sobraram 2. É essa a diferença, tá? Então, por isso que a subtração, ela é adequada, é a operação adequada para a gente encontrar a diferença entre um número e outro, tá? O elefante tem 60 e o hipopótamo 40. Ó, o elefante tem 60, o hipopótamo 40. Qual é a diferença de idade, né, de tempo de vida entre eles? Então, a gente faz a subtração. Unidade, dezena. Começamos pela unidade. 0 menos 0, 0 mesmo. Do 6 eu tenho que tirar quanto? 4. 6, né? 6, vou tirar 1, 2, 3, 4. Sobraram 2. Ou do 4 para chegar no 6, né? 5, 6, 2. Então, qual é a diferença de tempo de vida entre os animais? 20 anos, tá? Ah, não anotei lá da tempo de vida de esquilo, né? Então, o esquilo tem 13 anos a menos. Aí, agora ficou tudo certinho, né? O esquilo tem 13 anos a menos. Então, qual é a diferença de tempo de vida do hipopótamo e o elefante? 20 anos, né? A diferença é de 20 anos, certo? Muito bem, agora vamos aqui. Veja como Carlos e Miguel fizeram seus cálculos para o segundo desafio. Então, o segundo desafio, sim, lá do esquilo, né? Do esquilo, quanto tempo de vida tem o esquilo a menos que a coruja? Como que eles pensaram, os meninos? Eles também, ó, pensaram na subtração. Ó o sinal aqui de menos, tá vendo? A subtração. Mas eles, o Miguel, veja que o Miguel resolveu como nós, né? Fazendo uso da continha, do algoritmo, que é o cálculo, né, convencional aqui. E o Carlos não. O que o Carlos fez? 24, ele decompôs o número, olha lá, ele desmanchou em 20 mais 4. E 11, ele desmanchou em 10 mais 11, certo? Colocou unidade embaixo de unidade, dezenas embaixo das dezenas. Então, do 1 para chegar no 4, 3, ou 4 menos 1, 3. 20 menos 10, 10 mesmo. Aí, ele somou as dezenas com as unidades, deu 13, que é o resultado que nós também vimos, né, fazendo a nossa conta. O Miguel fez como nós, né, que parece ser uma maneira mais prática, né, para fazer, mas não que o Carlos esteja errado de jeito nenhum, né, uma outra maneira de pensar, tanto eficaz como essa. Então, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, né, sempre pensando de cima para baixo. Do 4, eu vou tirar 1, né,
ou do 1 para chegar no 4. É possível, né? Do 1 para chegar no 4 é possível. E então, 3, 2, 2 menos 1, 1. Ou do 1 para chegar no 2, 1. Também é possível do 1 chegar no 2, né? Então, 1. Então, essas são as formas que os meninos usaram, tá? Este usou a decomposição e esse usou o cálculo convencional, né? O algoritmo, a famosa continha. Muito bem. Para onde nós vamos agora? Para a atividade 22.3, tá? Lá deixa eu pegar aqui, rapidinho. Na atividade 21.3, nós também fizemos formulando os problemas, mas com a adição, né? Ó, lá com a adição. E agora, na 22.3, nós vamos também formular problemas, só que agora, para nós resolvermos com as subtrações. Estão vendo? Então, eu vou formulando aqui os probleminhas, tá? E vocês podem resolver ou da forma do Carlos ou da forma do Miguel, tá? O Miguel foi a forma convencional, a continha, e o Carlos usou a decomposição. Eu vou por aqui, hora um, hora outro, pra gente saber que é possível as duas maneiras, tá? Mas eu deixo vocês à vontade para usarem qual vocês têm mais segurança, que vocês já estão mais familiarizados, tá bom? Então, vamos lá, ó. O primeiro, Tereza. Será que assim dá? Dá. Tereza, então, letra pequena, né, gente? Porque o espaço também é pequeno. Tereza encheu 26 balões para uma festa. Mas 15 estouraram. Coitada. Estouraram. Quantos balões sobraram? Quantos balões sobraram? Então, essa situação, problema, eu consigo resolver com essa operação? Sim, porque a ideia é essa, né? Você tinha uma quantidade e parte dessa quantidade você perdeu, né? Sumiu, diminuiu. Então, a ideia aqui é a subtração, né? Que resolve. Então, vamos lá, ó. 26, vou usar a decomposição, tá? 26 menos 15, olha lá, ó. Como que eu decomponho 15? Em 10 mais 5. Começo pela unidade, a unidade aqui são as dezenas. 6 tira 5, você tem 6 tira 5, 1. Copio o sinalzinho de mais. 20 menos 10, 10. Então, agora eu somo aqui 10 mais 1, 11. Então, quantos balões sobraram? 11 balões, tá bom? Agora vamos para a segunda. Em um auditório. Em um auditório. Em um auditório. Cabem 55 pessoas. Já entraram 40. Quantas pessoas faltam
para preencher o local. Então, vamos lá, ó. Em um auditório, cabem 55 pessoas. Já entraram 40. Quantas pessoas faltam para preencher o local? Lembrando que lá cabem 55. Então, já encheu? Né? Já entraram as 55 de uma vez? Não, entraram 40. Então, quer dizer que tem lugares sobrando, né? Então, qual é a ideia aqui? Então, se você pega o número total, né? 55. Desse número total, você tira os que já entraram. O que sobra é o quê? Aqueles que faltam chegar ainda, né? Então, agora a continha convencional. 55 menos 40, número embaixo de número, né? Algarismo embaixo de algarismo. E vou colocar dezena e unidade. Começamos pela dezena. Do 5 eu vou tirar quanto? 0, não vou tirar nada, então continuo com 5. Do 5 eu vou tirar quanto? 4. Do 5 eu vou tirar 4. Quanto sobra? 1. Então, ó, 15. Então, quantas pessoas faltam para preencher o local? Faltam, ó, 15 pessoas, tá bom? Número 3. Jorge gastou 64 reais. E Paulo, 31 reais a menos. Qual foi o gasto de Paulo? Ó, deixar aqui para vocês, ó. Jorge gastou 64 reais e Paulo 31 reais a menos. Então, ó, certo? O Paulo não gastou 31 reais, ele gastou 31 reais a menos que o Jorge, tá? Então, qual foi o gasto de Paulo? Então, o gasto de Paulo foi os 64 do Jorge menos 31, não é isso? Esse foi o gasto do Paulo. Ele gastou 31 reais a menos que o Jorge. Então, ele gastou 64 menos 31. Aí, o resultado, então, é o gasto do Paulo, não é essa a ideia? Então, ó, vamos lá, resolver. Ó, vou decompor também, tá? 60 mais 4, 64. 31, 30 mais 1, né? Uma subtração. Começamos pelas unidades. Do 4 menos 1, 3. Copia sinalzinho de mais. Do 60 menos 30, né? Então, eu sei que 6 mais... eu sei que 3 mais 3, 6, não é isso? Então, para 60, 30 mais 30, né? Eu posso usar esta lógica, né? Essa escala. Então, 30 mais 30, 60. Então, eu vou tirar um 30, vai sobrar o outro 30, tá bom? Então, 30 mais 3, 33. Então, qual foi o gasto do Paulo? 33 reais, tá? Então, ele gastou 33 reais e o Jorge, 64. Muito bem, agora vamos para o último, né? Que o vídeo já tá se estendendo. Vamos lá para o último. A avó de Marcos tem 89 anos e a avó de André 72, tá?
qual a diferença... Olha lá, a ideia da diferença. Qual a diferença de idade entre elas? Então, qual é a operação cabível aqui nesta situação problema? Quando eu quero saber a diferença entre números, a operação que eu uso é a subtração, como a Pro exemplificou lá para vocês, tá? Então, vamos lá. Convencional, vamos fazer a continha. 89 menos 72, sempre número embaixo de número, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Então, vamos lá, 9 menos 2. Ou posso pensar do 2 para chegar no 9. Do 2 para chegar no 9 é possível? É. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, né? E do 7 para chegar no 8 é possível? Sim. Quanto que é do 7 para chegar no 8? 1. Então, qual é a diferença de idade entre elas, né? 17 anos. Tá bom? Crianças, então a aula de hoje é essa, né? Como a professora disse no início, as atividades 22.2 e a 22.3. Próximo vídeo, vou explicar rapidamente a tarefa. Eu acho que já vou explicar rapidinho a tarefa aqui para vocês, porque ela é bem simples, ó. É na página 44, é só virar a folha. Eu quero que vocês resolvam a situação problema, ó, só a número 1, tá vendo? A Pro circulou, tá? Porque o restante aqui é para a aula de amanhã. Façam, então, como vocês sabem, tá? E postem para a professora que eu estou aguardando, certo? Então, até amanhã com a nossa próxima aula de matemática e fiquem com Deus.